Olá, amigos e amigas, fãs de Elvis Presley. Hoje vamos saber em detalhes a forma radical de diversão de Elvis em Memphis. Então, para introduzirmos o assunto de hoje, que é a diversão de Elvis, num jogo chamado Guerra, num rink de patinação. Então eu trago o primeiro livro, um pequeno trecho, um livro já conhecido agora dos amigos, estão conhecendo o livro na íntegra, é este livro aqui, Elvis e Eu, de Priscila, mas hoje eu vou pegar apenas um trecho e vamos desenvolver ao longo do vídeo. Então vamos ao texto, prestem atenção no que Priscila diz. Depois do Natal, fazíamos alguma coisa emocionante todas as noites, quase sempre começando após meia-noite. Às vezes Elvis alugava todo o Memphian ou o Malcolm para assistirmos a um filme. Em outras ocasiões ele alugava o rink de patinação Rainbow, de que tanto ouvira falar. Na primeira noite ali eu estava prendendo os patins, quando os rapazes me perguntaram: "Você sabe patinar?" "Claro", respondi. "Mas sabe como patinar aqui?" Percebi o recado no instante em que apareceu uma caixa com joelheiras. O que se fazia ali não era a patinação normal em torno do rink. A ideia era simplesmente a de evitar que algum osso saísse quebrado. Entrei no rink só para sair um momento depois. Não estava disposta a correr qualquer risco depois de ver as expressões determinadas dos patinadores. Eles faziam um roller derby parecer brincadeira de criança. Eu separei 3 imagens do roller derby, do qual Priscila disse que a brincadeira de Elvis ficaria parecendo uma brincadeira de criança. Daí já dá para dar uma ideia do que acontecia no rink com Elvis e seus amigos. Vamos seguir no texto da Priscila. Da beira, observei-os circularem pelo rink, ajustando os casacos e camisas, a fim de não ficarem muito apertados, verificando se os braços e pernas estavam devidamente protegidos. Depois, Elvis patinou para o meio, dizendo: "Muito bem, vamos começar. Saiam todos da beira. Não quero ninguém machucado por aí. Rani, por que não vai para o outro lado com Louise, a esposa de Ginny Smith? E os demais podem tirar o rabo daí e se instalarem em outro lugar." Todos desataram a rir e Elvis arrematou: "E agora vamos começar." Tá. No livro de Priscila, ela fala um pouquinho mais, mas é mais ou menos isso. Hoje os amigos e eu vamos todos juntos ao rink de patinação com Elvis. Vamos saber em detalhes como era essa brincadeira de Elvis, essa forma de diversão de Elvis Presley. Então agora eu trago outro livro, e é este livro, Elvis, de Albert Goldman, data da sua primeira publicação em 1981. Então vamos ao texto de Goldman. Elvis alugava o Rainbow Roller Dome depois da meia-noite, quando normalmente se encerra, e lançava uma festa selvagem de patinação para pelo menos 40 jovens que duraria até o amanhecer. Tudo seria apresentado no estilo que alegraria qualquer alma adolescente.
O órgão elétrico tocava as músicas favoritas de Elvis. Todos os hot dogs e lanches ficariam por conta da casa. Quando você ia em busca de alugar seus patins, eles lhe eram oferecidos gratuitamente. Presidindo todo o entretenimento estaria o seu anfitrião, Elvis. A aparência deste palácio do prazer. Do lado de fora, bastante parecido a uma desconexa igreja de tijolos, com altas janelas em arco e parapeitos góticos. Pessoal, vamos dar uma olhadinha, eu tenho uma foto do local. No interior, era um típico ginásio de colégio. Um teto arqueado, apoiado por armações de aço expostas, suspenso no teto. Um enorme piso de madeira demarcado de ponta a ponta em círculos e quadrângulos. Uma grade de proteção tubular protegendo os assentos do espectador. Paredes nuas adornadas com grande número de reproduções de pinturas religiosas, como a crucificação. Algumas fitas e flâmulas azul, vermelho e branco penduradas nas vigas. E ali, no meio, suspenso em uma viga de metal, um grande neon piscando imperativamente casais. Não contente em apenas lançar a festa, Elvis ditaria cada movimento no solo. Ele inventou um novo jogo chamado Guerra. Era um inferno sobre rodas. Só os preparativos para o evento assustariam muitos dos convidados. Em primeiro lugar, uma grande oferta de cotoveleiras e joelheiras seria entregue como se estivesse em preparação para uma partida letal de hóquei no gelo. Tenho duas fotos agora de Elvis. A primeira ele está em frente ao rink de patinação e a segunda ele está do lado de dentro e ele segura nas mãos algumas dessas proteções citadas para os cotovelos e os joelhos. Em seguida, a equipe de primeiros socorros iria ocupar a sua posição ao lado da arena, ocupando-se com a abertura de caixas de band-aids e desarrolhando vários frascos e garrafas de antissépticos, anestésicos e revigorantes. Em seguida, o time seria escolhido, talvez com 8 homens para cada equipe. Como regra geral, as meninas não eram autorizadas a jogar. Embora uma exceção foi feita para uma moleca extraordinariamente robusta, chamada Linda Mulinex. Linda era a Miss Inferno sobre rodas. O objetivo do jogo era derrubar os membros da outra equipe por todos os meios possíveis. Basicamente, era uma luta livre sobre patins. As duas equipes se alinhavam em extremos opostos da pista, com Junior Smith, que atuava como árbitro. Em pé, no meio da pista, Junior olhava atentamente para a direita e para a esquerda, fazendo caretas psicóticas, para ter certeza de que todos estavam prontos. Então, uma foto para apresentar o primo de Elvis, Junior Smith. E aqui nessa foto ele está com Elvis, o rei, durante os loucos anos 50. Em seguida ele soprava uma explosão estridente no apito, com tanta força que chegava a dobrar a cintura. Instantaneamente as duas fileiras de jogadores caíam em cima uma da outra. Rodas de madeira batendo contra a pista de madeira. Corpos que entram em curvas e se agacham com os cotovelos afastados em posturas de ataque ou defesa. Então,
agora que aquela citação da Priscila ganhou muito mais corpo, vamos ao depoimento de um dos amigaços de Elvis, que passou praticamente toda a vida, desde que Elvis ficou famoso até quase a sua morte, Sonny West. E eu encontrei essa história neste livro, Elvis, What Happened? E agora, para entrarmos de fato na quadra, no rink de patinação, vamos entrar junto com Sonny West. Sonny West, ele é primo de Red West. Red West é um cara que ele era segurança de Elvis, mesmo antes de Elvis se tornar famoso. Ele era uma espécie de segurança natural. Naturalmente, ele era um segurança do Elvis, porque eles estudavam na mesma escola, e em uma ocasião, os garotos do time de futebol queriam cortar o cabelo de Elvis assim que ele entrou no banheiro. Então eles cercaram Elvis para cortar o cabelo de Elvis, à força, e Red West entrou por acaso na sequência e impediu que isso acontecesse. Então eles ficaram amigos, e depois, quando eles já eram amigos, mas a amizade ficou mais sólida, e depois que Elvis, quando ele começou a trilhar o caminho da fama, Elvis sempre manteve Red junto a ele nos 20 anos, só depois, em meados de 76, quando eles brigaram e eles escreveram este livro, que contava muitas particularidades da vida de Elvis. E é deste livro que eu trago essa história. Mas Red West tinha então esse primo, Sonny West, e é no rink de patinação que ele conhece, que Red West apresenta a Elvis a Sonny West. Ok, na próxima foto, então você vai ver Sonny West de barba, Red West e Elvis. Mais uma foto já nos anos 70, Sonny West cabeludão, Red West, e aí a foto é colorida, você vai saber por que Red vermelho, West, porque ele era ruivo, e Elvis está de frente para os dois. E ainda mais uma foto para você ter a ideia do tamanho de Sonny West, porque a história que vai a seguir é importante que você saiba o tamanho de Sonny West. Observe. Bom, então agora vamos ao texto, e não se esqueçam da moleca que Albert Goldman citou no texto, agora há pouco citamos, Linda Mulinex, que era a única que era do sexo feminino que era aceita nesse jogo. Ela vai ter um papel fundamental na história aqui que Sonny vai nos contar. Então agora vamos direto para a quadra, para o jogo com Sonny West. Eu sabia que o meu primo Red era muito próximo de Elvis, recorda Sonny. Eles se tornaram como irmãos, mas enquanto eles se uniam, eu estava em outro lugar. Eu estava na Força Aérea. Por isso não estive junto no começo como Red. Conheci-o em 1958. Elvis estava muito perto de ingressar no exército, e Red servia junto aos fuzileiros navais. Quando Red voltou a Memphis de licença, ele sempre estaria com Elvis em seus shows. Na verdade, qualquer lugar que fosse, Red estava com ele. Eu acabara de sair da Força Aérea e disse a Red que queria conhecê-lo. Eu era o típico garoto do sul na época, um caipira muito fácil de impressionar. Se Sonny esperava ver um sofisticado superstar com óculos escuros e uma taça de champanhe nas mãos, como outras celebridades, ele se decepcionaria. Red disse-me que iria me apresentá-lo, lembra Sonny.
Então ele disse para eu ir até o Rainbow rink de patinação. A patinação era a sensação naqueles dias em Memphis. Se você não ia ao cinema, então você ia ao Rainbow. Elvis estava com 23 anos de idade à época e era a maior estrela da música do país. Hoje, os astros de 23 anos de idade iriam para uma pista de patinação com o mesmo entusiasmo que iriam a uma igreja. Mas Elvis era o tipo diferente de superstar. Apesar de suas rotações ultrajantes no palco, ele era muito fiel às suas profundas raízes do sul. Ele vivia com seus pais, a quem ele adorava. Ele era educado ao ponto da humildade com os mais velhos. E os seus prazeres eram bastante simples. Naqueles dias, diz Sonny, Elvis alugaria a pista de patinação para ele e os seus rapazes da meia-noite em diante. Muitas vezes haveria fãs, e ocasionalmente eles participariam. Ele sempre foi educado e atencioso com eles. Para a maioria com 23 anos, a patinação provavelmente teria parecido um pouco juvenil. Mas era como se Elvis estivesse tentando compensar as coisas que tinha perdido. Elvis continuaria visitando aquele rink ao longo dos anos 60. Sonny conheceu Elvis em uma noite de primavera de 1958. Ele foi ao rink com seu cunhado Bill Thorpe, um excelente atleta, que foi campeão de boxe na Memphis All School Boxing. Era um pouco antes da meia-noite, e nós apenas passávamos o tempo em torno da borda da pista até que Red chega patinando com Elvis. Ele nos apresentou e Elvis não poderia ter sido melhor. Ele apertou minha mão e perguntou sobre o meu tempo na Força Aérea. Patinamos durante algum tempo. Ele parecia genuinamente interessado em mim e naquilo que eu tinha a dizer. Ele foi, apesar de quem era, um rapaz muito comum. Ele era bonito como o diabo, mas parecia não levar muito a sério todas as garotas que caíam em cima dele. Não tinha subido à sua cabeça. Você simplesmente não conseguia encontrar um cara mais agradável. Elvis virou-se para a pista, estendeu um caloroso aperto de mão, deu aquele sorriso com os lábios de lado e começou a rir olhando para Sonny e Bill Thorpe. Ele os deixou com um comentário. Carne nova, hein? Red sorriu para Elvis, esfregou as mãos e disse, sim, Elvis, carne nova. E nem Sonny, nem Bill entenderam o que significava, embora em breve compreendessem. Elvis, Red e uma multidão de pessoas íntimas, incluindo os primos de Elvis, Bob e Junior Smith, começaram a patinar em torno do ringue. Um pouco depois da meia-noite, Sonny e Bill Thorpe perceberam que várias caixas de papelão foram trazidas à cena. Dentro havia uma variedade de proteções almofadadas para as canelas, ombro, cotovelos e joelhos. Parecia uma ideia bastante razoável, relembra Sonny. Não éramos patinadores muito bons, portanto, começamos a colocá-las. Se caíssemos, não nos machucaríamos. E haja vista que a maioria de nós jogava futebol. Era uma boa ideia para evitar ferimentos. Então Sonny e Bill viram para que as proteções serviriam realmente. E eles perceberam o que significava a expressão de Elvis, carne nova. O grupo tinha se dividido em duas equipes e jogavam um jogo chamado Guerra. O jogo tinha regras extremamente simples. Ambas as equipes atacavam uma à outra e o objetivo era bater na base dos pés. Sonny recorda de Bill Thorpe observando, você está louco, eu não vou participar desta coisa. Sonny não foi tão prudente, assim como seu primo Red atreveu-se a subir na pista. Sonny diz, eu devia estar louco, mas já era tarde demais. A próxima coisa que eu me lembro é que estava na pista. Junior Smith foi o árbitro. Ele soprou o apito e a guerra começou. Sonny estava no time adversário ao de Red e Elvis. Não havia regras.
exceto um acordo entre cavalheiros de que não haveria golpes. Apesar do fato que o cara mais duro da equipe adversária era Red West, Sonny não tinha nenhuma grande preocupação em relação a ele. Mas, céus! Havia uma garota, eu nunca vou esquecê-la. Lembra-se de Goldman? Linda Mullinex. Ela tinha um corpo achatado e quase me mata, disse Sonny. Eu estava patinando e então, zás, essa menina me derrubava. Elvis se deu conta e deu uma gargalhada. Erguia-me e zás para o chão novamente. Quando eu avistei a mulher do outro lado, eu estava pronto para ir para cima dela. Eu queria matá-la. Aproximadamente depois de meia hora que ela tinha me partido ao meio, ela me fez derrapar sobre a grade e rasguei meu rosto. Elvis sempre tinha um homem para os primeiros socorros ali. Então ele me ajudou a levantar e fui novamente para o chão. Por fim, eu a vi vindo em minha direção e eu me preparei para mandá-la pelos ares. Bem, cara, foi um erro. Quando ela me acertou, me deixou mais plano que uma moeda. Eu, 1,88 m de altura, vou fazer uma pausa aqui no texto, e vou colocar mais uma foto para vocês não esquecerem o tamanho desse homem. Então, na foto a seguir, de calça branca, camisa branca com estampados, Sonny West. Ele está sem barba, mas ele aparece ao centro da foto, entre Elvis, Joe Esposito, então vem Sonny e depois Red West. Então, como o texto dizia, eu, 1,88 m de altura e uma garota achatada me derruba. Desta vez, ela me bateu tão forte que eu bati a minha cabeça no chão. E foi isso. Eu perdi os sentidos. Quando me recuperei, Elvis estava em cima de mim, rindo aquele riso infantil. Mas foi muito divertido e era divertido estar com Elvis. Neste mesmo rink de patinação havia também um outro jogo chamado chicote, onde eles davam as mãos e giravam, 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 giravam e o último que ficava na ponta do chicote, girando numa velocidade cada vez maior, 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 ele tinha que se segurar ao máximo, mas eventualmente ele era espirrado para fora com uma força bruta. Então, veja, daquela citação da Priscila, então agora você sabe bem, você esteve, vamos dizer, presente no rink de patinação com Elvis. Pessoal, agora eu vou ler alguns recadinhos dos amigos. Antes de me despedir. Babita. Emocionante, Vince. Eu ainda tenho meus pais. Mesmo assim, empatizo muito com a sua dor e com a do nosso rei. A dor da perda me aproximou dele por causa da saudade que tenho da minha avó e a vontade de viver os acontecimentos que a cercaram. Daí o motivo de eu estar aqui hoje, tão fã de Elvis e sua também. Obrigado por tornar a nossa quarentena mais leve a cada dia com sua narrativa brilhante. Quanto ao audiobook, é um ritual. Apago a luz do quarto, me deito e aperto o play. Momento precioso do dia. Comentário feito no vídeo. Especial Dia das Mães, Elvis e Gladys Forever, 420. Mais um recadinho rapidinho. Victor Domatio. Boa noite, Vince. Meu nome é Victor. Tenho 32 anos e estou gostando muito de acompanhar esses audiobooks. Sou muito fã de Elvis. Aprendi a gostar com a minha mãe, que era fã. Realmente é um sentimento que eu mesmo não consigo explicar. É um apego muito forte desde meus 5 anos,
Vejo tudo e sempre tive fotos e assistia a filmes de Elvis. Vejo ele como um irmão mais velho. Tem um temperamento até parecido com o dele. Minha esposa aprendeu a gostar de Elvis comigo e me apoia. Mas eu vejo tudo que fala sobre ele e tenho várias inscrições em canais sobre ele. Gosto realmente e na maioria das vezes só gosto de ouvir as músicas de Elvis. E te parabenizo pelo seu trabalho. Tenho acompanhado sempre. Obrigado por manter vivo esse mito, essa pessoa iluminada que foi e continua sendo Elvis Forever. A Mulher da Vida de Elvis, parte 20, 421. Monique Araújo Coelho de Castro. Olá, sou professora de artes e Elvis sempre está em minhas aulas, seja na cultura pop, na música, na moda. Achei seus vídeos por acaso e com sua narrativa tão especial, interessante e sensível, passei a me interessar mais por esse ícone. Adquiri todos os filmes e estou comprando livros. Realmente uma vida e uma personalidade para ser lembrada, lida, estudada e admirada. Sempre ansiosa pelos vídeos novos, afinal os livros mais interessantes são de difícil acesso ou estão em inglês. Conto com você para trazer-nos mais histórias destas. Parabéns e um abraço. Em A Mulher da Vida de Elvis, parte 20, 421. Muito obrigado, amigos. Muito obrigado pelas palavras. Eu volto semana que vem com o vídeo número 21, a parte número 21 do audiobook do livro Elvis e Eu. Até lá, amigos e amigas, um ótimo final de semana a todos. Elvis Forever.